Tá, vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Débora Lynch e esse aqui é o... Michael Lynch. Michael Lynch, meu marido lindo, maravilhoso. Bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu sei que esse vídeo foi muito esperado por vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram também. Gente, esqueci de apresentar, essa é a Sofia Lynch! Como eu tava dizendo pra vocês, esse é um vídeo muito esperado aqui no canal, tanto aqui quanto lá no Instagram, porque vocês sempre me perguntam qual é a história de vocês, como vocês se conheceram, como você tá aí nos Estados Unidos, então eu vou contar pra vocês agora a história de como eu conheci o meu marido americano. Hoje a gente vai contar todos os detalhes pra vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, já deixem aqui nos comentários. E antes de mais nada, antes da gente começar esse vídeo, eu já quero que você dê um like nesse vídeo pra me ajudar, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo e você vai ficar até o final. Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito pra você não perder nada por aqui. E me acompanha lá no Instagram também, porque eu sempre tô postando o nosso dia a dia por lá. Então agora a gente vai começar a contar a nossa história. Gente, então, nós nos conhecemos em 2020, mais precisamente em julho de 2020, no comecinho de julho. E eu estava num momento da minha vida, vou falar primeiro por mim, tá? Eu estava num momento da minha vida que eu tinha acabado de voltar pra igreja, né? E meus pais queriam que eu casasse a qualquer custo. Mas assim, eu não queria casar naquele momento e nunca nem passou pela minha cabeça casar com um americano, que fique bem claro. Porque as pessoas têm a ilusão de que quem casa com americano é porque casa com americano porque quer um green card, entendeu? Porque americano é tudo rico e quer vir pros Estados Unidos. Mas não, esse nunca foi meu caso, nunca nem passou pela minha cabeça. Na verdade, eu tinha vontade de fazer intercâmbio, mas se você assistiu o vídeo de 50 fatos sobre mim, eu falei lá que eu sou formada em Direito. Então eu tinha vontade de fazer intercâmbio, voltar pro Brasil e exercer minha profissão, entendeu? Eu queria ter uma experiência diferente em outro país, mas eu queria juntar dinheiro e voltar pro meu país. Tem um aplicativo chamado Mutual, que é pra membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que meus pais ficaram, vai menina, baixa esse aplicativo, baixa, vai conhecer alguém, tem que casar. Meus pais, eu falei, queriam me casar desesperadamente. E aí eu baixei o aplicativo e aí a gente deu match, né? Mas aí ele vai contar agora o porquê, né, que ele também baixou o aplicativo, se ele tava querendo dar um golpe nas latinas, entendeu? Não sei. Então, eu baixei o aplicativo porque eu estava recém-divorciado e mais que nada queria fazer amizades. Exato. Queria fazer amizades. Eu queria poder conhecer pessoas legais e não me importava como se... É um aplicativo de relacionamento. Amizade, tá, tudo bem. Bom, isso foi o que eu falei pra ela. Não, mas foi, gente, foi. Eu tô falando assim, mas ele assim, né? Eu tipo, oi, tudo bem, gatinho? E ele, olha, eu só quero ser seu amigo. Sim, então eu falei como eu estou procurando uma amiga, mais que nada, porque como eu estou recém-divorciado, não me penso em casar até uns 2 anos daqui, a menos que achar como a pessoa. Achei. Continuando, eu tinha conversado com outras pessoas no aplicativo, tanto outros americanos quanto brasileiros, gente de tudo que é nacionalidade. E aí eu lembro no dia que eu vi o Michael no aplicativo. As fotos dele eram totalmente não namoráveis. Tudo foto doida, meio estranha, mas eu falei, tá bom, né? Vamos dar uma chance. Eu vi lá no fundo um potencial de beleza nesse menino, entendeu? Porque, sério, as fotos dele eram muito estranhas. Mas assim, né? Me chamou a atenção. Óbvio, senão eu não tinha nem clicado no perfil. E eu, geralmente, olhava o perfil, lia o que tinha no perfil e a primeira coisa que tinha lá era I am a big nerd. Nossa, ele é um super nerd. Era o que... Eu não lembro das outras coisas que falava, mas essa frase me marcou muito. E aí eu lembro no dia que eu dei match, e 2 dias depois, gostei na foto dele, 2 dias depois a gente deu match. E aí ele veio falar comigo, mas ele veio falar comigo por quê? A gente deu match porque eu estava querendo falar com uma amiga que eu tinha conhecido faz muito tempo e eu queria enviar uma mensagem direto. E junto com comprar a capacidade de enviar essa mensagem direto, eu também recebia a capacidade de ver as pessoas que tinham curtido o meu perfil. Então, eu estava revisando o 100 de pessoas no mundo que tinham dado like no meu perfil. Uma dessas... Isso porque ele era estranho, imagine se ele não fosse. Eu dei like no perfil dela e eu estava pensando, não sei se essa pessoa é real, porque ela é muito linda para estar curtindo o meu perfil. Muito linda mesmo. Eu vi o potencial, minha gente, eu vi o potencial. Bom, e foi isso. E aí ele pagou, né, pra ver as pessoas e me viu lá, linda, bela, tinha dado match com ele. E aí ele veio falar comigo, a gente começou a conversar um pouco pelo aplicativo. Só que ele demorava, tipo assim, dias pra me responder, às vezes muitas horas e tal. E assim, eu tinha gostado do início da conversa, né, que a gente teve, a gente conversava muito e tal. Eu falei, que legal, né? E aí tinha uma conversa legal, bacana. Eu falei, vou pedir o número dele, né, pra ver se essa conversa vai pra frente. Aí eu pedi o WhatsApp dele.
E aí a gente começou a conversar mais, ter conversas mais profundas. E a gente... Olha, eu vou pegar até meu celular pra mostrar, assim, porque a gente conversava por textos e textos. Acho que um e o outro demoravam 1 hora pra responder, 2 horas, que eram textos enormes. Gente, olha isso aqui, ó. Isso era uma coisa pra responder, tá? A gente começou a conversar muito, começou a se entrosar muito. E aí ele me contou, né, o que ele tava passando no momento. Ele falou pra mim, olha... E aí ele falou, olha, eu só quero uma amiga e tudo mais. E eu pensava comigo, o que você tá fazendo aqui, meu filho? Eu falei, tá bom, né? Mas aí, tipo, eu não liguei, né? Conversava com outras pessoas também. Eu falei, tudo bem, se ele só quer minha amizade, eu gostava de conversar com ele. E aí a gente continuou, tipo, conversando, né? Mas eu tenho que contar pra vocês que quando ela falou que tudo bem de só ser minha amiga, teve um impacto marcado em mim. Que como pelo que eu passei antes, eu senti que os meus pensamentos, as minhas necessidades não eram válidos. Quando ela aceitou as minhas necessidades 100%, foi uma coisa que despertou um interesse 1000 vezes mais potente dentro de mim, nela, que era como, bom, agora que você só quer, que você aceitou só ser minha amiga, agora eu também não quero. Eu não sei se eu quero só isso, né? Tipo assim, ele precisava de um ombro amigo. E eu realmente me solidarizei e... Eu não sei nem se é essa a palavra. E falei, não, eu tô aqui, vamos ser amigo então, já que você precisa de um amigo e tudo bem. E aquela coisa, eu não tava no aplicativo também naquela coisa, preciso de um marido, preciso de um namorado. Não. Se eu conhecesse alguém legal, tudo bem. Se eu também não conhecesse, tudo bem. Minha vida tava seguindo do mesmo jeito. Isso mais ou menos 1 mês durante a gente conversando todos os dias, a todo momento. Eu ia dormir de madrugada conversando com ele, porque o fuso horário era de 5 horas, então eu ficava acordada até de madrugada conversando com ele. E aí a gente começou a ter interesse um pelo outro. E pra mim o ponto-chave foi o seguinte, que a gente primeiro conheceu o lado pior um do outro, pra depois conhecer o lado bom. E eu falei assim, poxa, ele sabe tudo de mim, literalmente. A pior parte ele soube primeiro. E ele ainda tá aqui, eu falei, não, quero. Gostei. A gente compartilhou todas as partes piores da nossa vida. Ela sabia cada coisa do meu passado, cada coisa que poderia ser como mal percebido por alguém. Nossa, deixa de... Seguimos, né? Uma criança quebrando o celular. Então, a gente se conheceu começando pelo lado pior, como o Débora tinha contado pra vocês. Foi impressionante pra mim, porque... tipo assim, a gente criou um vínculo ali, sabe? De tipo assim, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Tipo isso. Que a gente se identificou por um não julgar o outro pelas coisas que já tinham passado, pelo que a gente tinha passado na nossa vida. Então isso fez a gente se conectar muito mais, né? E assim, não dá pra falar em detalhes tudo, porque é muita coisa, muita história. Mas aí depois de 1 mês, a gente lembra até de uma conversa, assim, específica que a gente teve, de uma frase que ele falava assim, eu acho que um dia eu vou casar com você. E aí eu falei assim, não, eu tenho certeza que eu vou casar com você. Meu irmão me falava que eu estava louco por enviar essa mensagem tão pronto, depois de um mês, gente. De um mês. Foi basicamente 1 mês. Exato. Sim, e aí a gente falou que amava um ao outro e tudo mais, porque realmente o sentimento pra mim era esse, e pra ele também, né? Pode ter gente que não acredite, que era pouco tempo e blá blá blá. Balela, tá? Só quem sabe do que vive, do que passa é a gente, porque a vida é nossa. Sim, pra mim, depois que eu amadureci, né, eu entendi que não existe isso de tempo. Você não tem que passar 5 anos com uma pessoa pra você amar ela. Você ama pelo que acontece, entendeu? Você sabe, você sente, né? Quem ama sente, quem ama sabe. Mas enfim, depois disso, tava nesse planejamento ainda de fazer o intercâmbio, então a gente falava assim, não, quando eu for pro intercâmbio, se encontra, e ficava nessa coisa. Pô, era época de pandemia, 2020, tudo fechado e tudo mais, eu nem sabia quando é que eu ia poder viajar pro meu intercâmbio e ficava nessa. Mas aí, é aquela coisa, né? Quem se gosta quer estar junto, quer estar perto. E aí eu lembro que no finalzinho de julho, ou foi no comecinho de agosto, já as fronteiras do Brasil abriram, porque estavam fechadas, né? E aí eu falei pra ele, falei como quem não quer nada, né? Tipo, vem pra cá. Aí comentei com ele, mas ele também já tinha dito, eu iria pro Brasil final do ano, te visitar e tudo mais. E aí as fronteiras abriram, eu conversei com ele e 7 dias depois, eu lembro, 7 dias depois ele comprou a passagem pra vir pro Brasil. Bom, tinha muita vontade de conhecer você. Aí ele comprou a passagem, eu fiquei, meu pai do céu, naquelas, e eu falei assim, bom, já que ele comprou a passagem, eu vou falar com a minha família, né? Ele tinha comprado a passagem pro dia 9 de setembro, e isso era tipo 7 de agosto, 5 de agosto. Tanto, no meu aniversário ele fez uma surpresa, flores lá em casa, gente, eu chorei horrores.
Horrores, nossa. Ai, foi muito fofinho. A carta tava toda escrita em inglês, né? Porque ele pediu pra pessoa escrever, mas assim, foi muito fofo, eu nem esperava isso. E aí a passagem tava comprada, aí eu fui contar pro meu pai e pra minha mãe, né? Falei pro meu pai e pra minha mãe que tinha conhecido um americano no aplicativo e tudo mais, e ele já tinha comprado a passagem para vir pro Brasil me visitar, pra ir no Brasil me visitar, né? Só falaram, olha, meu filho, é isso mesmo que você quer, vocês estão certo disso, então a gente apoia você. Gente, a minha filha é uma fofa, né? Aí ele tinha uma escala, que era, na época eu morava em Maceió, ele tinha uma escala em Guarulhos, ele ficava, tipo, quase o dia inteiro praticamente em Guarulhos. Ele falou, já que seus pais moram em São Paulo, falei pra eles ir lá no aeroporto me conhecer. Então ele conhecia a família dela primeiro, antes de conhecer ela pessoalmente. E aí a gente passou esse mês de agosto nessa euforia, né, de tipo, a gente vai se conhecer e tudo mais, aquela ansiedade. E a gente já falava em casamento, né, já falava que queria casar, porque a gente tinha certeza do que a gente queria. Nenhum momento na minha cabeça passou uma dúvida, assim. Para contar rapidinho, o motivo da gente ter tanta certeza foi porque, mesmo com todas essas confirmações que a gente sentia como de como éramos juntos, de como interagíamos, sentíamos quando a gente procurava espiritualmente a confirmação. A paz. Sim, a paz, pelo Pai Celestial, de que isso era a decisão certa. Então, eu não tinha nenhuma dúvida. Ele saiu dos Estados Unidos no dia 9 de setembro, aí chegou em Guarulhos, meus pais foram lá no aeroporto encontrar com ele, tipo assim. Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar. Eu tava estudando inglês na época, mas eu não falava inglês. Até hoje, né, ainda tô assim. E o Michael não falava português. Ele falava espanhol. Ele falava espanhol e eu falava português e a gente conversava num portunhol. E também ele foi encontrar meus pais, ele não falava o idioma. Meus pais também falando um portunhol. E aí meus pais foram, passaram o dia com ele, almoçaram com ele, né, conheceram ele, ficaram super mais tranquilos. O que foi que meu pai falou pra você? Só peço uma coisa de você, Michael. Não bate na minha filha. Coisa de pai, né, minha gente? Coisa de pai. Gente, continuando aqui, porque a gente é pai e mãe, né? A criança precisava dormir, então a gente parou, voltou ela pra dormir lá no quarto e a gente veio aqui pra sala, mas a gente vai continuar a contar pra vocês a nossa história. Bom, seguindo tudo isso, né, a gente se apaixonou, óbvio, se comprometeu um com o outro, e aí, como eu falei pra vocês, ele comprou a passagem pra vir pro Brasil, e depois à noite, ele pegou o voo pra Maceió, porque na época eu morava lá, ele chegou mais ou menos, era meia-noite um pouquinho, já no dia 10, e eu tava super nervosa. Nossa, minha irmã podia até contar, gente, porque eu tava super nervosa. Passei o dia inteiro limpando a casa, deixando tudo perfeito, planejando que a gente ia jantar. Eu queria deixar tudo perfeito pra chegada dele, mas o sentimento que eu tinha era de tipo assim, não acredito que o cara saiu da casa dele lá em outro país pra vir aqui me conhecer, sabe? Mas assim, nada explica o sentimento que a gente teve naquele primeiro contato. A gente só sabia rir um pro outro e se abraçar, e era uma coisa meio... Ai, a gente tá aqui junto um do outro, né, amor? Eu, pessoalmente, me sentia tão aliviado. Era como que podia respirar de novo. Ficar com... Isso já tinha passado mais ou menos 2 meses, né, que a gente tinha se conhecido. Foi no começo de setembro. E aí a gente já queria casar, gente. Era isso que a gente queria, porque assim, quando a gente se conheceu pessoalmente, só trouxe a certeza do que a gente já queria, entendeu? Só confirmou. Porque óbvio, né, que querendo ou não, lá dentro tinha esse medo de, ai, será que vai ser a mesma coisa quando a gente se conhecer pessoalmente? Será que vai suprir as expectativas? Foi 1000 vezes melhor. E eu lembro quando eu conheci ele pessoalmente, eu falei, nossa, você é mais bonito pessoalmente. Que bom, né? No Brasil é muito burocrático para estrangeiro casar. Eles exigem milhões de documentos. A gente gastou muito dinheiro traduzindo o documento. E toda vez que ia no cartório, eles queriam mais um documento. E aí teve um amigo dele que casou pela internet. Na verdade, uma cerimônia online super válida. Por que a gente não tenta, né? Isso foi um mês inteiro no Brasil, correndo atrás dessa papelada. E a gente se casou exatamente um mês depois que ele chegou no Brasil. No dia 9 de outubro de 2020, a gente se casou por uma cerimônia online realizada pelo estado de Utah. A gente agendou numa segunda-feira e casou numa sexta. Quem já casou já teve esse sentimento, mas é tão louco de tipo, meu pai, eu vou casar, gente, tipo, eu vou casar, entendeu? Tipo, essa pessoa vai ser meu marido. A nossa família toda assistiu pelo Zoom. A mãe dele e a minha irmã foram as testemunhas. Minha irmã tava comigo lá em Maceió, ela morava com a gente. Como eu falei, a gente tinha certeza do que a gente queria. Dali pra frente foi só alegria. Em dezembro ele tinha que voltar para os Estados Unidos, porque em janeiro ele ia começar um trabalho. Pouco antes dele ir embora, menos de um mês, acho que 20 dias antes dele ir embora, eu descobri que estava grávida. Bateu aquela coisa, vou ficar grávida aqui sozinha. Porque minha irmã tinha voltado pra São Paulo também na época, ela não tava mais
mais comigo em Maceió. Fiz uma surpresa pra ele pra contar também que tava grávida. E aí decidi que não ia contar pros nossos familiares ainda, porque eu queria fazer uma surpresa no Natal. E era 22 de novembro de 2020, foi quando eu descobri que tava grávida. A despedida foi muito difícil, principalmente depois que eu descobri que tava grávida. E aí ele teve que voltar pros Estados Unidos. A ideia era ele voltar pro Brasil em janeiro, porque ele ia trabalhar de casa, mas aí a empresa não permitiu. Antes disso, no Natal, a gente fez a surpresa pra nossa família, contando também. É isso, gente, eu passei praticamente a minha gravidez inteira sozinha. E aí eu fiquei até maio sozinha, porque ele chegou de surpresa no Brasil. A ideia era só ele chegar no Brasil, tipo, no começo de julho, porque nossa filha tava pra nascer no final de julho. E aí ele me fez uma surpresa em maio, eu quase pari a criança, entendeu? No dia que ele chegou, porque eu não esperava. E aí ele conseguiu 10 dias no trabalho, passou 10 dias comigo em maio, depois voltou pros Estados Unidos, depois só retornou no começo de julho, que a Sofia ia nascer no final de julho. E aí nesse meio tempo a gente fez ensaio de gestante, eu já tava com 37 semanas. A gente foi pro templo, a gente se selou no templo no dia 9 de julho. O dia 9 é o nosso dia da sorte, entendeu? 9 de setembro a gente se conheceu, 9 de outubro a gente se casou e 9 de julho a gente se selou. E aí ele ficou lá no Brasil mais ou menos uns 2 meses, depois ele tinha que voltar pros Estados Unidos de novo por causa do trabalho, e aí começou de novo aquela luta, né, de ficar sozinho em casa com o bebê. Foi muito, muito, muito difícil. Todo esse meio tempo também a gente tinha dado entrada num processo de visto pra esposa, né, porque a gente já tava casada, a gente deu entrada em fevereiro de 2021. Se vocês quiserem que eu conte mais como foi detalhes do visto, eu posso fazer um vídeo só explicando sobre isso, porque é muito assunto, rende muita coisa, e eu não vou atrapalhar uma história na outra. Em novembro de 2021, nosso processo foi aprovado, a gente passou pra segunda fase do processo. Em dezembro eu me mudei, volta pra São Paulo, fiquei na casa da minha irmã. Ele passou mais um mês lá, né? De dezembro pra janeiro ele foi pra São Paulo, passou o final de semana de ano com a gente. Aí depois disso ele teve que voltar pros Estados Unidos de novo. Sim, por causa do trabalho. Cada vez que eu tinha que voltar para os Estados Unidos era um sofrimento. Era. Até cada vez que a gente estava juntos, tinha alegria mais do que se pode expressar, mas ao mesmo tempo um sofrimento. Porque com cada dia que passava... Era um dia a menos que a gente ia poder estar junto. Ele foi embora em janeiro, finalzinho de janeiro. A gente pegou Covid juntos ainda no começo de janeiro. Eu, ele e a Sofia. Você estendeu a minha visita. Sim, ele ia voltar no comecinho de janeiro, mas por causa do Covid ele ficou mais tempo, foi no final do mês. A gente olhou um pro outro falando, é a última despedida, vai ser a última despedida. Acabou que no final do processo, dando um erro lá com a advogada também. Mas aí a gente ficou muito triste, ficou muito abalado, eu principalmente, mas a gente sentiu que ia ficar tudo bem. Deus confirmou pra gente que ia ficar tudo bem e realmente ficou tudo bem, né? Que aí a gente teve a nossa entrevista marcada pro começo de maio. Aí depois da nossa entrevista marcada, ele veio para o Brasil de novo me acompanhar na entrevista. Quem já passou por entrevista de visto sabe o quanto é difícil, o quanto é tenso. Deu tudo certo na entrevista, né? Depois daquilo a gente nem acreditava, na verdade, que nosso visto tinha sido aprovado. Depois de tanto tempo longe, a gente já tinha mais de um ano de casado, já com um bebê no colo. E aí ele ficou comigo no Brasil até meu passaporte ficar pronto e a gente vem para os Estados Unidos. No dia 23 de maio desse ano, eu imigrei aqui para os Estados Unidos. Então, assim, menos de 3 meses que eu tô aqui. E essa resumão, assim, da nossa história, né? Porque se for contar detalhes, assim, tem muita coisa para contar. Hoje estamos aqui juntinhos, em família. Essa foi a nossa história. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que eu prometo que eu vou responder todos os comentários, dúvida de vocês. Tem alguma coisa pra acrescentar? Sim, eu acho que vocês estarão perguntando quando foi que Michael aprendeu português. Como o último que vocês tinham sabido foi que não se falava. É verdade, a gente falava num portunhol. Quando eu cheguei em Brasil a primeira vez e a gente se casou, eu comecei a tentar falar o português como um mês antes de ir embora. Como podem ver, não é perfeito ainda, mas dá para muito bem no português. Dá para entender agora. Bom, gente, é isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Compartilhamos a nossa história com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você se identificou com essa história, se você achou fofo, se você achou nada a ver, qualquer coisa que você tenha achado, deixa um like nesse vídeo, entendeu? Se inscreve aqui no canal e vou deixar mais uma vez aqui o meu Instagram linkado pra vocês irem lá e acompanhar nosso dia a dia também. É isso. Deixem comentários também, queremos saber o que vocês pensam. Tá vendo, gente? Escutem a voz da razão. É isso, gente. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.